Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco o senhor Ciro Neto, diretor-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. A apresentação está disponível para download no endereço ri.iguatemi.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ciro Neto, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Ciro, pode prosseguir. Muito bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e recebê-los aí na nossa teleconferência para que a gente possa apresentar aqui os resultados do segundo trimestre de 2025. Acho que vale destacar, né, que por mais um período a gente segue com uma ótima performance, reportando crescimento em nossos principais indicadores operacionais e financeiros. A gente apresentou mais um trimestre sólido, com movimentos bastante relevantes, já começando a colher as boas decisões que nós tomamos do ponto de vista de M&A. Já no nosso resultado, nós encerramos o segundo trimestre de 2025 com vendas totais de 6,3 bilhões, um crescimento de 27,4% em relação ao segundo TRI de 2024. Parte desse crescimento foi pelas movimentações estratégicas do nosso portfólio, como eu falei, né, a inclusão do Pátio Paulista e do Rio Sul, refletindo o crescimento de vendas totais por metro quadrado de 15,9% e por um aumento de 14,4% nas vendas das mesmas áreas. Então, eu acho que aqui, claramente, a gente mostra o quanto a chegada desses empreendimentos no nosso portfólio traz uma robustez ainda maior, uma diferenciação nos principais mercados, né, do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, o que nos diz que a gente continuará muito fortemente nos beneficiando da entrada desses empreendimentos. Nós encerramos o segundo TRI de 2025 com um crescimento de 16% em relação ao segundo TRI de 2024, né, nos nossos crescimentos de aluguel, refletindo o crescimento dos indicadores de aluguel nas mesmas áreas, bem como a inclusão dos novos empreendimentos. E mesmo com esse crescimento de aluguel, o custo de ocupação continuou caindo para 0,3% em relação ao ano anterior e registrou 10,5% no segundo TRI de 2025, né? Muito também esse indicador é consequência, né, do crescimento de venda e aqui nessa equação entre crescimento e despesa do lojista. Mas essa venda forte que a gente entregou nesse semestre fez com que esse custo de ocupação caísse 0,3%. Olhando para a nossa taxa de ocupação, mantivemos uma excelente taxa de ocupação na casa de 96,4%, né, um resultado de 1,4 ponto percentual acima do mesmo TRI do ano passado. Acho que muito mostrando a nossa expertise na gestão estratégica, que garante um portfólio alinhado às necessidades e desejos do consumidor. Eu acho que mais do que fechar a nossa curva de ocupação, que ao longo dos anos era um desafio, e a gente nos últimos anos vem fazendo esse fechamento e fazendo um número bastante forte nos últimos trimestres.
não é só sobre fechamento, mas é sobre a qualificação e trazendo marcas diferenciadas e que ocupam espaços diferenciados no nosso portfólio. E nesse sentido, né, além das assinaturas importantes ao longo do trimestre, nós inauguramos operações que diferenciam ainda mais o nosso mix, né, como a Comme des Garçons, a marca japonesa, a primeira loja da América Latina, aqui no Guatemi, São Paulo. A gente também assinou e trouxe, né, e abriu a Alo Yoga no JK, um sucesso absoluto, a flagship da marca, 250 metros, vendas absolutamente fortes, uma marca que está muito, muito forte no mercado hoje, fora do Brasil. Uma flagship da Mon Depars no JK, para quem não sabe, a Mon Depars é uma marca da Sacha Meneghel. Dolce Gabbana e Birkenstock no Higienópolis, e no interior também movimentos importantes no Galeria, como Pirajá e Baiar, que são marcas que eram desejadas nesses empreendimentos, que têm muito dessa vocação naquele espaço. Falando um pouco aqui dos novos empreendimentos, né? No final de junho, nós concluímos a parte de reestruturação societária relacionada à aquisição das participações no Pátio Paulista e no Pátio Higienópolis, a maior operação de M&A do setor, como todos vocês sabem. E como parte da transação, nós liquidamos os CRIs no valor de 795 milhões, referentes à parcela à vista de 70% do valor total, e, em contrapartida, a transferência das participações detidas por investidores nesses ativos. Além disso, ontem nós divulgamos a conclusão da venda de 10% da participação no Shopping Pátio Paulista para a Funcef, valor total de 244,5 milhões, sendo 70% desse valor à vista. E não podemos deixar também de mencionar, né, que iniciamos a administração do Pátio Paulista, o que é uma felicidade para a gente, trazer o Pátio Paulista para dentro do nosso portfólio, em 1º de julho. A gente está bastante empolgado com esse movimento e temos certeza de que proporcionaremos muitas experiências inesquecíveis para os nossos clientes. Lembrando que o Pátio Paulista é um empreendimento que está cravado no meio de São Paulo, nos bairros de maior adensamento e renda de São Paulo, e que está trazendo para a gente resultados importantes e continuará trazendo resultados ao longo dos próximos trimestres. Olhando também para o Marketplace e para o Galeria, em junho também nós finalizamos a venda de 49% do complexo do Marketplace e do Galeria Shopping por 500 milhões, dos quais 294 milhões foram recebidos à vista em junho. A operação inclui as permutas dos projetos de multifamily e comercial integrados aos dois complexos e foi concluída com cap rate médio de 9%. Acho que esse movimento ele reforça a nossa estratégia de reciclagem de portfólio, né, e viabiliza o início do projeto de retrofit do Marketplace, que será conduzido em 4 fases e trará uma proposta contemporânea de uso misto para esse ativo. Eu acho que vale reforçar um pouco aqui dos pontos principais, né? Nossas políticas de ESG, a gente reforça o nosso compromisso contínuo com a agenda de ESG ao lançar a 3ª edição do nosso relatório de sustentabilidade nesse 2º trimestre. O documento ele compila, né, de forma transparente todas as iniciativas do último ano e demonstra também o quanto a gente avançou, né, e com consistência e evolução dos nossos processos. Um dos destaques foi a nota da companhia no ISE da B3, que evoluiu 25 posições desde o último relatório e atingiu 71 pontos, a maior pontuação do setor de shopping center, que mostra a evolução e uma preocupação que nós temos de continuar melhorando os nossos processos internos, de continuar olhando para o ESG como uma forma de política e de cuidado com que a gente tem que ter com os nossos negócios. Olhando também para uma parte nossa de eventos, eu acho que vale destacar aqui pontos importantes, né, de que a gente continua fazendo eventos de diferenciação para o nosso público. Eu acho que olhando para o nosso pilar de design, produto e experiência do cliente, a gente continua fazendo coisas que são diferenciadas, né, para o nosso público, como a Festa Junina do Iguatemi São Paulo, que registrou esse ano um aumento de público de 9%, que contou com o patrocínio da XP e da Visa, e ativações importantes como Mitsubishi, Cirela, reforçando o papel do Iguatemi São Paulo como referência em eventos proprietários de alto valor agregado. Acho que é um ponto importante para dizer, né, no passado, a indústria fazia os eventos e muitas vezes esses eventos eram eventos
que simplesmente eles levavam a experiência para o cliente, mas eles não tinham anunciantes. Eu acho que ao longo do tempo a gente mudou esse vetor, muitos anunciantes, a gente criou propriedades importantes, exclusivas no Iguatemi, com que fizeram que vários anunciantes quisessem fazer parcerias com a gente, como a gente fez com a XP no passado, e com muitos outros eventos que a gente faz no interior, ou também na capital, e nas capitais que a gente está, e que hoje são eventos proprietários e desejados por anunciantes, o que melhora bastante a nossa linha aqui de patrocínio. A gente teve também no JK Cinevista, um evento super conceituado, que teve sold out ainda na pré-venda de ingressos, e do total de participantes, 63% eram clientes do Iguatemi One, reforçando o relacionamento com o público qualificado e marcas parceiras. E agora também levando essa experiência para o Rio Sul, a gente fez o nosso primeiro Cinevista no Rio Sul, um sucesso absoluto, pré-venda esgotada também muito rapidamente, inclusive buscando cada vez mais levar a diferenciação daquilo que a gente acredita da experiência para o cliente no nosso portfólio. E a gente não pode deixar de citar também, né, olhando para os eventos de alto fluxo, né, a gente encerrou a exposição do Chaves com uma temporada no nosso shopping do Praia de Belas, com sucesso absoluto, mais de 80 mil visitaram as atividades que reuniam ambientes interativos, cenários icônicos dos seriados do Chaves e do Chapolin, e que também foi um sucesso absoluto agora no Iguatemi Rio Preto. Ou seja, faz parte do nosso pilar de desenvolver eventos exclusivos, diferenciados, tanto para os clientes de maior poder aquisitivo, olhando para o Iguatemi One, mas também eventos de tráfego de fluxo nos nossos shoppings no interior, ou seja, também na capital. Eu acho que aqui deixou uma mensagem, né, que a gente teve um sólido desempenho nos nossos ativos, somado à gestão ativa, a geração de valor para os nossos lojistas e consumidores, sustenta a consistência dos nossos resultados. Nós seguimos confiantes com o segundo semestre e focados na entrega do valor de acionistas e dos stakeholders, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Guido, que vai aqui detalhar um pouco do nosso resultado financeiro. Bom dia, pessoal. Falando um pouco dos nossos indicadores operacionais, como o Ciro bem falou, um trimestre muito forte da Iguatemi no seu operacional. Vale primeiro destacar a parte do nosso ABL, a parte do nosso trabalho de otimização dos nossos ativos, né? Então, a nossa ABL total cresce 8,6%, com a entrada do Pátio Paulista no dia 14 de abril, dentro da ABL total. Na ABL própria, a gente tem uma variação de 0,5%, considerando aí as compras que fizemos, né? Então, o Pátio Paulista, o Rio Sul, que não estava no segundo TRI de 24, a venda, né, de 18% do Alphaville e a venda de São Carlos em setembro do ano passado, e a venda de 49% do Marketplace do Galeria, que aconteceu aí no dia 30 de junho desse TRI. Tá? Então, os nossos shoppings, a gente já tinha 17 shoppings, né, contra 16 no ano passado, com a entrada do Pátio Paulista desde o dia 14 de abril. É importante mencionar as nossas vendas totais, né? A gente já era a maior venda por metro quadrado do Brasil, a gente passa a ser a segunda maior venda total das empresas listadas, né? Passando aí ter 27, com um crescimento de 27,4%, uma venda total de 6,3 bilhões de reais, tá? Um crescimento de 27% no TRI e um crescimento no semestre de 22%. Isso mostra o trabalho que a gente fez de reposicionamento do portfólio, né? Com a entrada de 2 shoppings importantes, como o Rio Sul e o Paulista, além do fortalecimento da nossa participação no Pátio de Higienópolis. Vale ressaltar, né, que a entrada do Paulista e do Rio Sul no nosso portfólio, eles passam a ser o quarto e o quinto melhor shoppings do nosso portfólio, né? Deixando o Iguatemi Porto Alegre e o Iguatemi Campinas em sexto e sétimo. Então, mostra aí o trabalho bem feito e o fortalecimento que o Ciro falou bem do fortalecimento do nosso portfólio dentro da cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, o maior player da cidade. Nós já éramos o maior player do estado, mas a gente agora passa a já era o maior player da cidade de São Paulo e fortalece o nosso posicionamento dentro da cidade. Quando a gente olha o nosso same-store sale, um same-store sale de 12%, um same-store sale de 14%, só reafirmando sobre um IPCA
de 5%, um crescimento de 9% sobre o IPCA na venda da mesma área, né? Então, muito forte nesse segundo TRI de 25, né? Quando a gente olha o nosso same-store rent, aí 10,4%, com um ganho real sobre o IGPM de 5,4%, ou seja, a gente volta a ter um ganho real acima de 5%, um número que orbitou aí no quarto, no terceiro e no segundo TRI do ano passado, caiu um pouco no primeiro TRI de 25% por conta da sazonalidade, um TRI menos forte, mas a gente volta aí com um ganho real de 5%, né? Importante também, né, falar da nossa ocupação, como o Ciro falou, 96,4%, a gente vem desde dezembro do ano passado orbitando numa ocupação entre 97 e 96,5%, né, considerando que o primeiro semestre é mais fraco que o segundo semestre, tendo em vista tudo que a gente tem de contratação, a gente está bem tranquilo para manter essa ocupação e buscar um número acima até o final do ano, tá? E por último, o crescimento dos nossos indicadores por metro quadrado, que mostra aí acima de 15% em todos os indicadores, tanto na venda, no aluguel por metro quadrado shopping, no aluguel por metro quadrado total, que mostra aí o reposicionamento de carteira e o que vai começar a refletir nos próximos trimestres, tá? Passando para o slide seguinte, né, quando a gente fala do nosso resultado financeiro, aqui o nosso resultado financeiro, eu vou para o resultado ajustado, né, que a gente tira a linearização e o swap de ações que foi liquidado no começo de abril. Então, a partir do terceiro TRI, a gente não vai ter mais esse reflexo na despesa financeira líquida, tá? O EBITDA crescendo em 91%, considerando a venda, o ganho de capital sobre a venda do marketplace da galeria, né? Tirando esse efeito, a gente teve um EBITDA nos shoppings de 285 milhões, um crescimento aí de 22,8%, né, recorrente, né, tirando os efeitos tanto da venda do marketplace da galeria e o efeito dos investidores parceiros que compraram com a gente a participação aí do Pátio Paulista de Higienópolis, que o resultado orbitou aí de 14 de abril até 30 de junho no nosso resultado, e a partir de 30 de junho, quando nós entregamos a participação para eles definitiva, né, eles, contra a entrega do CRI, deixaram de passar no nosso resultado, né? Vale também mencionar que é um número menor, mas um crescimento muito forte do EBITDA varejo, né? O EBITDA de varejo foi de 2,5 milhões, com uma margem de 6%, contra um EBITDA positivo, mas praticamente zero do segundo TRI de 24%. Mas vale mencionar o varejo crescendo 36% e uma margem perto dos 10%, né? A gente com 6,3% e a receita líquida crescendo 36%. Isso mostra a fortaleza das vendas do portfólio da retail, que são marcas pautado principalmente no internacional, crescendo muito forte, e com a entrada agora de Comme des Garçons e a Loewe, que entrou ali no final do segundo TRI do ano passado, tá? Passando para o próximo slide, aqui a gente mostra o nosso resultado recorrente, né? O resultado de receita líquida crescendo 22%, 389 milhões, o EBITDA recorrente crescendo 23,8 milhões, chegando a 288 milhões de reais, o lucro líquido crescendo 2,8, chegando a 109 milhões e meio, e o FFO recorrente caindo 8,2, né, por conta aí da despesa financeira, que eu vou falar no próximo slide, chegando a 142 milhões. Com a despesa financeira aqui, eu acho que vale aqui eu falar um pouco sobre a despesa financeira. Quando eu olho vários de vocês nos relatórios, eu acho que o pessoal aí se confundiu um pouco, né? A gente mostrou aí uma despesa, um resultado financeiro líquido ajustado de 125 milhões. Do total de despesa financeira dos 175, tem dois eventos que são um evento que é a venda o AVP, que é simplesmente contábil, né? Pegar o contas a receber das vendas que nós temos dentro do nosso balanço, que foi a venda do marketplace e a forma que a gente vendeu os 4,1% para comprar shopping. Então, tem 34 milhões, então essas vendas foram IPCA, e a gente trazendo aí pelo CPC 12, pela taxa de juro real, deu esse efeito. Então, isso aqui é um efeito não caixa, então isso aqui não é despesa financeira, isso aqui é simplesmente o ajuste contábil.
De outro lado, a gente tem 14,8 milhões, que nada mais é que o resultado dos nossos parceiros estratégicos que estavam dentro do nosso balanço, que passou pelo nosso operacional e que a gente pagou pela despesa financeira. E aí, chegando nos 125 milhões, eu acho que vale mencionar que a gente teve um evento também, um one shot, né, do investimento ilíquido que nós temos, né, que teve uma marcação a mercado aí no TRI, né, considerando aí a variação cambial, que isso veio ali quando a gente fez a incorporação das ações em 2021, um investimento que veio como crédito para os minoritários na época da incorporação e que teve uma marcação aí de 18 milhões por conta da variação cambial e por conta do MTM dessa aplicação. Tá? A gente vem desmontando os ilíquidos, então isso foi um evento não short. Então, considerando isso, a nossa despesa financeira mesmo foi de 97 milhões, tirando o resultado da operação de swap de 9 milhões e 900, que foi positivo nesse TRI. Tá? E olhando para os trimestres à frente, né, e a gente vai ter uma despesa da ordem aí de 100 milhões para os próximos TRIs. Lembrando que no segundo TRI, a despesa contabilizada, no primeiro TRI, a despesa contabilizada foi de 82 milhões e a despesa desse TRI seria de 97 milhões. Lembrando também, né, gente, que na despesa financeira a gente teve um descasamento entre o pagamento do M&A e o recebimento da venda. A gente pagou o M&A no dia 14 de abril, 700 milhões, e recebemos 290 milhões em dia 30 de junho. Então, não fez não gerou nenhuma remuneração ou diminuição da despesa financeira aqui no TRI a vendas do Marketplace, porque entrado no dia 30 de junho. E a gente agora, né, como a gente bem mencionou, que a gente ficaria na aquisição de 2 bilhões 586 da Brookfield, a gente reafirmou que a gente ficaria com 700 milhões, a gente agora concretizou ontem a venda da FUNCEF, né, que ela exerceu a preferência, né, atrasou um pouquinho, a gente queria ter feito no segundo TRI, acabou fazendo agora no começo de agosto, né, e a gente tem mais uma venda dos 7%, como a gente já também anunciou desde os primeiros comunicados, que também deve concretizar aí nas próximas semanas, né, e vocês já devem saber qual é o fundo que está comprando, porque já saiu aí até no valor econômico. Tá? Olhando para o nosso endividamento, né, a gente fecha o endividamento com uma alavancagem de 1,90, considerando um EBITDA ajustado dos últimos 12 meses de 1 bilhão 255, né? Se você tirar o ganho de capital do Marketplace do Galeria, que está no nosso EBITDA, aí o ganho de capital do Marketplace, que foi de 139,065, né, a gente vai para uma alavancagem de 2,13. Mas também já considerando a venda que a gente fez aí para a FUNCEF e a venda para o nosso parceiro estratégico, a nossa alavancagem volta para uma alavancagem abaixo de 1,90 e a gente deve fechar com uma alavancagem no ano aí entre 1,85 e 1,90. Tá? Com isso, eu termino a minha apresentação e abro aí para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair clicando em abaixar a mão. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguardem. A nossa primeira pergunta vem de Mário Simplício, Morgan Stanley. Bom dia, time Iguatemi. Obrigado por tomar minha pergunta. A minha pergunta é mais focado em Pátio Paulista. Eu queria saber como foram as primeiras impressões da companhia agora que vocês estão assumindo a gestão em julho, e quais foram as oportunidades que vocês viram em termos de low-hanging fruits no ativo, principalmente considerando que já é quase 100% ocupado. Então, o que vocês acham que conseguem mexer no curto prazo já para melhorar a performance do ativo? E, em geral, perspectivas para a gestão da companhia nesse ativo. Legal, obrigado aí pela pergunta, Mário. A gente está bastante feliz e satisfeito de trazer o Pátio Paulista para o nosso portfólio. A gente teve, lembrando que o Pátio Paulista ele tinha uma administradora que cuidava do empreendimento. A gente teve 40 dias úteis para fazer o takeover, o que foi um desafio importante para o nosso time. O time respondeu com velocidade. A gente virou a administração efetiva no dia 1º de julho, com todos os sistemas já centralizados, faturamento, folha de pagamento e tudo que a gente precisava fazer
para o shopping não perder nenhum dia, né, ou ter algum problema operacional. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que a gente conseguiu fazer esse takeover com muita excelência e diligência, eu diria. Então, 100% já sendo administrado por nós. O Pátio Paulista é um shopping que a gente vê, sim, oportunidades de melhoria. Ele tem alguns pisos que a gente poderia fazer já um movimento de mix, mas agora com calma, porque a gente, em primeiro lugar, quando a gente assume um shopping, a gente faz todo um diagnóstico primeiro, para depois montar um master plan e definir o planejamento estratégico desse mall. É verdade, sim, que ele tem algumas oportunidades da gente ir melhorando o mix dele ao longo do tempo, mas como você falou, é um shopping que tem uma alta taxa de ocupação, né? É um shopping que tem um fluxo bastante forte, mas a gente vai ter uma clareza mais específica quando esse master plan, esse planejamento estratégico estiver desenhado aí nos próximos meses, mas já olhando que tem áreas que a gente poderia ocupar com uma diferenciação do portfólio para aquela região nesse primeiro momento, tá bom? Obrigado. A próxima pergunta vem de Olavo Fleming, Safra. Bom dia, Ciro. Bom dia, Guido. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas aqui do nosso lado. A primeira seria em relação ao Rio Sul. Estão com a administração do ativo já há quase um ano. Eu queria entender melhor com vocês quais iniciativas vocês já tomaram no ativo e, olhando para frente, quais outras melhorias vocês se enxergam ainda espaço. Essa seria a primeira. E a segunda seria em relação à inflação de custos, considerando o pipe de expansões, né? Eu entendo que, apesar de estarem começando agora as obras, vocês tentam fechar contrato de forma antecipada, né? Então, nesse sentido, vocês têm sentido alguma pressão, principalmente de mão de obra, diante do mercado imobiliário aquecido? Obrigado. Obrigado, Alvo, pela pergunta. Eu vou responder a primeira, vou deixar o Guido aqui responder a segunda. O Rio Sul, a gente realmente já está lá, né, desde o ano passado. A gente passou pelas mesmas fases, né, que nós fizemos agora fazendo no Pátio Paulista. A gente fez toda a parte de diagnóstico, planejamento estratégico, a gente montou o nosso master plan, briefing, tudo que a gente gostaria de fazer, definiu já quais vão ser os primeiros movimentos que a gente vai fazer ao longo dos próximos anos, olhando para a melhoria do ativo, no sentido de que a gente gostaria e vamos fazer com que esse ativo volte a ser um ativo absolutamente relevante no Rio. Ele é um ativo de alta ocupação, de receita recorrente forte, mas a gente entende que para a Zona Sul e para a renda que a Zona Sul tem, a gente pode ir trazendo para o Rio Sul uma melhora do nosso mix, levando oportunidades de marcas diferenciadas. Não sei se vocês sabem, o Rio Sul ele tem um público mais ou menos de 30% de turistas, né? É uma região que o Rio Sul está numa região turística bastante forte, e nesse planejamento que a gente fez, a gente já começa a fazer esse trabalho, que também demora um tempo, porque a gente precisa fazer toda a parte de liberação das áreas, né? Olhar os contratos que estão por prazo indeterminado, e também já começar a colocar o nosso modelo de olhar para as nossas renovações e novos contratos, olhando para os leasing spreads positivos que também a gente quer fazer, e muito trazendo marcas que podem aportar uma venda por metro quadrado maior, assim como a gente olha para o nosso portfólio como um todo. Hoje o Rio Sul está integrado aqui também já com a gente, com os movimentos que a gente vem fazendo, um pouco diferente do Paulista, porque lá havia uma empresa dos acionistas que cuidavam, né, desse shopping, olhando um pouco para o back-office, mas também no pace de fazer toda a parte de centralização e também de colocar todos os nossos sistemas na operação lá no Rio Sul. Então, a gente também está bastante animado, eu acho que o Rio Sul tem bastante oportunidade. Eu sempre falo, né, se você olhar o NOI dos shoppings, olhando para o Higienópolis, para o Paulista e para o Rio Sul, praticamente eles têm o mesmo NOI com metragens diferentes, o que nos deixa bastante confortáveis para fazer o mesmo trabalho que a gente fez no Higienópolis, fazer no Paulista e no Rio Sul, porque a gente tem uma oportunidade de crescimento por metro quadrado bastante forte, e isso vai ficar muito evidenciado aí nos próximos trimestres. Olavo, bom dia, tudo bem? Em relação à inflação de custos, né? Na verdade, a inflação, a gente aqui a gente é bem diligente na parte de obras, tá? A gente hoje, desde o início do projeto, quando a gente começa a
a pensar no projeto aqui de expansão. A gente está falando aqui do projeto de expansão de Brasília, do projeto de expansão do rooftop aqui do Iguatemi São Paulo e do Marketplace, né, que é o Retrofit. A gente começou com um projeto lá atrás, né, olhando ali em 2023, e a gente começa com um orçamento paramétrico dentro de casa para rodar o primeiro business plan, para definir o go ou não go, junto com todos os inputs das outras áreas, tabela comercial e tal. A gente tem um processo aqui dentro que chama um processo COIN, sobre todo o direcionamento das obras. E aí, depois que a gente tem um projeto, primeiro projeto de prefeitura e depois o conceitual, a gente roda um segundo business plan para ver, e esse orçamento paramétrico a gente cota com uma gerenciadora para ver qual que é o orçamento. E aí, em cima desse orçamento, e ao longo da aprovação dos projetos na prefeitura, a gente faz os projetos executivos. Por quê? Porque a gente não trabalha com o preço máximo garantido de obra, que é o PMG, a gente entra com a empreitada global. Então, isso nos dá garantia de você pegar o preço total da obra com os projetos executivos e cotar junto com uma empreiteira um preço final. Então, considerando isso, a gente está bem tranquilo em cima dos custos que a gente passou para vocês nos nossos comunicados dessas obras, tá? Então, tá em linha. A gente até tem um save em relação aos custos do Brasília, porque as contrapartidas que foram pedidas, a gente imaginava um wave com contrapartidas maiores, foram menores, então a gente tem um save nesse custo. Mesma coisa do Marketplace, que não vai ter wave, então a gente tem um saving também. Então a gente está bem tranquilo e a gente fecha um preço global, tá? Então, assim, é uma empreitada global, a consultora, de posse dos projetos executivos, fecha o preço. Porque por isso que a gente demora um pouco mais para iniciar as obras, por conta disso, para a gente ter clareza no nosso orçamento. Então, a gente está bem tranquilo em relação ao que a gente já tinha passado para o mercado. Super claro, pessoal. Obrigado. Seguimos com Juan Agenton, XP. Oi, bom dia, Ciro, Guido. Obrigado pela pergunta. Acho que são dois temas que eu queria tocar aqui. O primeiro é mais sobre operacional e vendas, né? Acho que, assim, se vocês pudessem dar um pouco de cor, como que vocês estão vendo o operacional de julho, principalmente em vendas, e um pouco da expectativa que vocês têm para o 3Q. E ainda nesse assunto, acho que moda foi um dos destaques, acho que mais positivos ali de same-store sales, né? Eu queria que vocês talvez pudessem comentar um pouco do que tem sido o destaque nesse segmento, o que vocês têm visto como drivers e um pouco de também expectativa para frente, eu acho que seria interessante. Agora, meu segundo ponto é um pouco de perspectiva de crescimento de aluguel por metro quadrado, né? Acho que vocês comentaram bastante desse crescimento no 100%, né? Que você tem entrada de Rio Sul, entrada de Pátio Paulista, tá ajudando bem nesse crescimento. Mas se a gente olhar na participação de vocês, também tem potencialmente efeitos de primeiro, entrada em shoppings mais rentáveis, aumento de participação em shoppings mais rentáveis, e o movimento também de saída de alguns shoppings um pouco menos, ou ativos menos core para frente, né? Queria entender um pouco como vocês estão olhando essa perspectiva de crescimento de aluguel por metro quadrado na participação de vocês, um pouco desse cenário de crescimento em relação à inflação e como que isso interfere também, como que isso ajuda também o crescimento de receita de vocês para frente. Obrigado. Olá, falando um pouco de vendas, Ramon, a gente no TRI foi muito bem, né? A gente mostrou aí que o grande puxar, falando primeiro do segundo TRI, né? Que a parte de moda, calçado, os artigos de couro foi muito forte, né? Mas com a parte de moda mesmo, moda feminina, indo muito bem, tanto a moda feminina internacional como a nacional, crescendo aí 18%, né? E o outro segmento que puxou muito foi joalherias aí crescendo 19,6% no segundo TRI. Acho que as movimentações e ainda além disso, Health and Beauty, né, crescendo muito forte, vem crescendo quase todo o TRI, né? E nesse TRI aí, quando você olha as âncoras de Health and Beauty e satélite aí crescendo aí quase 12%. Health and Beauty já vem numa toada acima do double digit há muito tempo, né? Mas moda, que é onde a gente tem mais ABL concentrado, crescendo 17%. Então, puxou muito
a nossa venda. Eu acho que assim, a gente tem uma venda no internacional que vem performando muito bem. O Ciro falou no speech de Alo Yoga, que inaugurou no Iguatemi, no JK, desculpa, a flagship, batendo todos os recordes de venda. A gente chegou a ser a melhor venda da Alo Yoga do mundo. No dia de inauguração, foi a maior inauguração da Alo Yoga da história dela, bateu até o Dubai Mall lá em coisa, recebemos até um prêmio lá, o pessoal da loja. Então, assim, muito forte a venda. Então, assim, mostra aí a diferenciação que a gente traz no mix, né? Eu acho que vale dar uma cor, eu acabei não falando no meu speech inicial da venda de julho, né, gente? A gente tem a venda de julho fechada. As nossas vendas totais, já considerando o crescimento do portfólio com o Pátio Paulista no portfólio e Rio Sul, né, a gente crescendo aí 25,4% em julho. Os shoppings nas mesmas bases, aí tirando Rio Sul e Paulista, crescem 10%, né? A gente teve aí os shoppings, flagship malls, os nossos principais shoppings crescendo acima de 15%, ou seja, mostra aí a fortaleza da moda internacional e da moda nacional e o varejo indo super bem, moda também indo muito bem nesse né, nesse mês de julho, desculpa. A média dos malls do interior aí crescendo da ordem de 10%, e de outro lado você tem um Rio Grande do Sul, né? Lembrando que em julho do ano passado o aeroporto do Rio Grande do Sul estava fechado, né, de Porto Alegre. Então, assim, as pessoas consumiram em junho, em julho, agosto, com compras, vai ser compras muito fortes para a gente, porque foram natais seguidos, né? A gente já tinha falado isso da venda do Iguatemi Porto Alegre ano passado, e do Praia de Belas em junho, que depois de uma demanda reprimida foi uma venda de Natal, tá? E do nosso outlet Novo Hamburgo, em julho não foi diferente, né? Porque as pessoas não viajaram porque o aeroporto praticamente não, o aeroporto estava fechado, voltou só em setembro. Então, os shoppings do Sul aí tiveram aí comparativos muito fortes, com vendas aí praticamente no 0 a 0. Então, assim, a venda foi forte. Eu acho que o destaque do mês de julho, a gente teve aí Health and Beauty crescendo 13%, né, moda crescendo 10% de novo, né, com a parte de artigos de couro puxando, né, Food and Beverage crescendo 9%, né, e joalherias aí crescendo da ordem de 7%, tá? Então, eu acho que assim, o destaque negativo de julho foi entretenimento, né, por conta da safra de cinemas, né? Ano passado a gente teve Divertidamente, mas Duda Noite, Deadpool e Wolverine. Esse ano a gente teve Lilo e Stick como Treinar o Dragão, que não fez frente aos lançamentos do ano passado, e a gente teve uma queda no entretenimento por conta dos lançamentos de 21%, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem aí uma perspectiva boa, né? Começando julho aí com um crescimento aí no nível de 10%. Olhando a parte de aluguel por metro quadrado, eu acho que assim, a gente melhorou o portfólio, como vocês viram, né? Eu acho que a gente tem aí uma perspectiva ótima para o TRI, para o próximo ano, para o próximo semestre, desculpa, falando principalmente por conta das movimentações de renovações e de novas locações. Eu acho que tem muita coisa para entrar de nova locação que já está contratada, então tudo que vocês vão ver aí no terceiro TRI, no quarto TRI de inauguração, saiu até no relatório do Bank of America. A Iguatemi é o principal player em abertura de lojas e com menor turnover de lojas do semestre, então a gente aí batendo todos os peers. Então, isso é reflexo da diferenciação e da qualidade dos malls e da venda. Como eu falei, hoje a gente é a melhor venda por metro quadrado do Brasil e a segunda maior venda absoluta do setor. Então, assim, como a gente brinca, a venda é a cura de todos os males. E com isso a gente vai conseguir continuar recuperando um aluguel percentual forte, né? E a gente consegue, né, com esse custo de ocupação alto, aumentando o nosso take rate, esse custo de ocupação baixo, aumentando o nosso take rate e aumentando o aluguel por metro quadrado. Eu acho que a gente mostrou nesse trio um aluguel por metro quadrado crescendo aí da faixa de 15% e um same-store rent com ganho real sobre o GPM de 5%. E é isso que a gente deve estar vendo aí para os próximos tris. Tá ótimo, obrigado, Guido. Bom dia. Próxima pergunta de Herman Lee, Bradesco BBI. Bom dia, Ciro, Guido. Obrigado pelo espaço aqui. Do nosso lado, duas perguntas também.
Primeiro, em relação às aquisições recentes do Pátio Paulista e Higienópolis, queria saber se os juros pagos no CRI da parte do restante do consórcio vai ser reembolsado. E a segunda pergunta é em relação à margem EBITDA dos shops, que veio um pouco abaixo do guidance que vocês têm para o ano. Queria que vocês pudessem dar um pouco mais de cor do que explica esse gap e como deve se dar a convergência nos próximos trimestres dentro do guidance. Obrigado. Boa. Quando a gente fala dos juros, né, os crisistas, lembra que a gente tirou no nosso evento não só o que era a rentabilidade dos CRIs, a gente também tirou aquele dos dois investidores que saíram agora, porque a gente tinha a certeza que a gente ia liquidar isso, tanto que se você olhar no nosso contas a receber no ITR, ele está no circulante, está em bem disponíveis à venda. Tanto o valor que a gente vendeu para a FUNCEF e do outro investidor, que a gente deve liquidar aí nas próximas 2 semanas, tá? Então, toda essa rentabilidade que inclui os crisistas e essas 2 SPS que ficaram também já cindidas para entregue para esses 2 parceiros, a gente tirou do nosso não recorrente, tá? E quando a gente olha o custo de carrego dessas 2 operações, tá? A gente ontem com a FUNCEF na liquidação, a gente se reembolsou desse custo de carrego, porque era para ter sido isso liquidado junto com os nossos parceiros no dia 14 de abril. Obviamente que a FUNCEF não podia ter liquidado, porque ela tinha que fazer um movimento diferente, porque ela não podia comprar através do CRI, ela tinha que fazer por um exercício de direito de preferência, por isso que demorou mais, tá? E o outro parceiro era uma participação que estava destinada a um coproprietário no Pátio Higienópolis, que acabou abrindo mão de levar essa copropriedade porque não conseguiu captar, né, e preferiu receber o FII sobre os parceiros estratégicos, e aí a gente vendeu essa parte que acabou atrasando e não conseguimos. Então, todo esse custo de carrego também vai ser reembolsado pelos parceiros dentro da nossa receita financeira, tá? Quando a gente fala do nosso guidance, né, a gente está acima do guidance no semestre, como a gente mostrou, 13% da receita líquida. A gente está um pouco abaixo na margem EBITDA shopping, na margem EBITDA total. Lembrando que para os próximos TRIs, a gente está um pouco atrasado na revenda de ponto, que a gente faz todo ano, que é uma revenda recorrente. A gente deve ter números importantes aí entrando no terceiro e no quarto TRI, e também a parte de venda de fração de terrenos, que a gente também não anunciou nada, e que a gente deve anunciar como a gente anuncia todo ano ao longo dos próximos TRIs, vinculados agora já ao nosso bairro Casa Figueira, que a gente começou a comercializar agora no primeiro semestre, e a gente já está a gente colocou 6 lotes à venda, a gente recebeu proposta em 13 lotes, e a gente decidiu vender 8, e desses 8, dos 40 lotes à disposição, desses 8, a gente tem uma venda já parcelada, sendo parte esse ano e parte no ano que vem. Então, isso já vai ser refletido parte aí ao longo do terceiro e do quarto TRI, tá? E então, com isso, a gente está tranquilo em termos de margem, a gente deve bater a margem, e considerando as vendas de Marketplace e Galeria, a compra de Paulista e aumento de participação no Higienópolis, a gente reafirma nosso guidance, né, e a gente deve ficar acima do teto do guidance na receita líquida. Muito claro, Guido. Obrigado e bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, Santander. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta simples. Me chamou a atenção a receita de estacionamento tanto do Iguatemi São Paulo quanto do JK, né? Um crescimento bastante expressivo, uma aceleração aí com relação ao primeiro trimestre. Então, eu queria entender se vocês podiam falar um pouquinho de ambos ativos, se isso aí seria aumento do ticket médio ou o fluxo mesmo que está crescendo. Também me chamou a atenção a receita mesmo de aluguel do Iguatemi São Paulo, também veio muito forte. Então, vocês podiam passar um pouquinho, acho que as iniciativas que estão acontecendo nesses 2 ativos. Seriam essas. Obrigada. Legal, super obrigado pela pergunta, Fanny. E acho que isso, a questão do estacionamento, ele reflete muito dessa questão da diferenciação do nosso portfólio, né? Todos os anos a gente tem uma pesquisa que a gente olha para o mercado, a gente tem um repasse de tarifa, todos os anos a gente faz isso ali na virada do ano, mas especificamente esse ano, a força que a gente tem, ela não está
tanto ancorada na tarifa, sim, tem um pedaço dessa discussão que mas boa parte é crescimento do nosso valet. O valet do Iguatemi São Paulo vem crescendo a 2 dígitos bastante alto nos últimos 2 anos, uma utilização bastante forte do nosso serviço de valet, tanto no Iguatemi, aqui como também no JK, em outros malls, que tem uma receita maior, né, porque tem também uma tarifa maior do nosso cliente, que é um cliente realmente diferenciado, de alto poder aquisitivo e que no final do dia usa bastante o serviço do valet, e o nosso valet no Iguatemi São Paulo vem crescendo acima de 2 dígitos há bastante tempo já, crescimentos bastante robustos, né? E que também, eu acho que a questão aqui das vendas do Iguatemi muito reflete também essa diferenciação de coisas novas que a gente trouxe, né? A movimentação da Tiffany que a gente fez aí o ano passado, marcas novas que chegaram e que estão com uma performance bastante forte. Se a gente for olhar o nosso portfólio qualificado, né? Aquele portfólio que tem mais marcas internacionais, são shoppings que continuam crescendo acima de 2 dígitos. Então, são shoppings que puxam a venda do nosso portfólio. Como aqui no Iguatemi, a gente tem muito forte essas marcas vendendo aí nos últimos trimestres, isso tem puxado bastante a nosso overage de crescimento do aluguel overage. Então, somado aí o aluguel mínimo, que já é um aluguel por metro quadrado mais alto, mais a força da venda, e o aluguel overage tem puxado a venda dos nossos ativos principais, olhando aqui para a diferenciação do portfólio. Tá bom. Perfeito, Ciro. Super obrigada, viu? Seguimos com Jonathan Coutras, JP Morgan. Obrigado pelo espaço. Tinha 2 perguntas do meu lado. A primeira, se puder dar um update, né, na abertura da H&M no Iguatemi São Paulo e as expectativas, né, dessa abertura, seja em termos de fluxo ou incremento no aluguel metro quadrado no shopping. E a segunda, se puderem, só tinha uma dúvida de depreciação, talvez para o Guido, né, ela baixou a casa para casa dos 32 milhões nesse TRI. Lembro que tem a extensão da vida útil dos ativos para 40 anos, vocês mencionaram no TRI passado, mas também tem os novos ativos na base, então só para checar se tem algum outro efeito. Obrigado, pessoal. Legal, obrigado pela pergunta. A gente, a expectativa não, né? Tá, já está, já tem data confirmada, a H&M inaugura no dia 23, às 11 horas da manhã. A expectativa é super alta, eles estão fazendo, não vou falar por eles, mas a informação e tudo que a gente tem acompanhado, eles estão fazendo um investimento de alguns milhões de reais, algumas dezenas de milhões de reais em publicidade, vocês vão ser bastante impactados por isso também, né? Coisa no YouTube, canais digitais, numa expectativa bastante grande sobre a performance dessa loja, porque vai ser a primeira loja no Brasil, né? Então, já está confirmada, ela inaugura agora no dia 23, a nossa expectativa é a melhor possível, né? Ela ocupa um espaço hoje de mais de 1.000 metros quadrados ali na frente do Iguatemi, a gente já tem um plano de ação nosso e deles em conjunto, tanto de comunicação quanto de operação desses dias. A H&M, quando abre lojas no mundo, tem bastante expectativa de pessoas vindo para cá, assim como foi com a Sephora aqui, quando a gente abriu o JK. A gente também tem um plano de ação robusto, tanto de operação quanto de marketing, para fazer essa loja performar o máximo que ela puder, e a expectativa deles é a melhor possível. Está vindo para o Brasil uma boa parte da diretoria global da H&M para acompanhar essa abertura. Tamanha a importância que é abrir uma H&M no Iguatemi São Paulo, 2 marcas absolutamente consolidadas e fortes, e em conjunto vão levar a diferenciação aqui para o nosso cliente, né? Falando um pouco da depreciação, Jordan, não mudou nada, né? No segundo TRI é reflexo do aumento da vida útil, tá? Que a gente fez no primeiro TRI. Lembrando que a gente tinha uma depreciação acelerada quando a gente comparada com todos os peers, né? A gente fez um laudo em relação à depreciação, tendo em vista que a gente tem shopping aí que vai fazer 60 anos de vida, que é o Iguatemi São Paulo, né? Shoppings da década de 80, então não fazia nenhum sentido você ter uma depreciação acelerada. Então a gente olhou e fizemos um laudo. O laudo ficou até acima do que é o nosso laudo que a gente fez na contabilidade, tá? Então, a gente reviu a depreciação a partir do primeiro trimestre, tá? Então, assim, o segundo TRI tem, obviamente, a entrada dos ativos, né? Mas também o reflexo é todo a queda da depreciação é reflexo da vida útil, tá? Não, perfeito. Obrigado, Guido, Ciro. A próxima pergunta vem de Kiefer Kennedy, Citi.
Tudo bem, pessoal? Bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta aqui, no qual são duas. Vocês explicaram ali os pontos específicos das aquisições, só queria entender da ótica aqui do CAPEX de aquisição reportado, né? Um bi 50, queria entender um pouco dessa composição, que representa aqui o stake Iguatemi, enfim, de outros parceiros. Esse valor foi um pouco acima do que eu imaginava, mas entendo que tenha essa composição das aquisições. E a outra ainda no tema dos pátios, né, o ajuste ali de parceiros pátios, né, que foi quase 18 milhões de EBITDA, com um pouco mais de 18 de top line. Eu queria entender um pouco mais dessa dinâmica de rentabilidade aqui dos pátios, o que essa margem EBITDA eventualmente implica, o que não tá, eventualmente não está passando aqui dentro. Ela é, obviamente, acima da companhia, do restante da companhia, e queria entender um pouco dessa rentabilidade à frente para o que fica no stake dentro da Iguatemi, né? São essas duas. Obrigado. Boa pergunta. Olhando a primeira pergunta de aquisições, foi muito bom, porque a gente vai explicar. Esse 1 bilhão e 50, ele tem um reflexo, 1 bilhão e 50 que a gente botou em aquisições, aqui tem um reflexo tanto da nossa compra do Maple, lembra que a gente comprou 700 milhões, né? Então tem uma parte que saiu no caixa, outra ficou no contas a pagar, né? Então, e aí o nosso fluxo de caixa aqui é sempre contábil, mostrando o evento da operacional, as variações de operacional, investimento e financiamento. E dentro desse 1 bilhão e 40, então, tem os 700 nosso, né? E tem a parte da FUNCEF e da RBR, desculpa, do investidor estratégico. Então, esse valor aí dá 290 milhões, tá? Que é o valor dos 70% que a gente vai receber. Então, esse valor 700 milhões nossos, 70% dos 700 milhões, mais 240 e 170 a 100% dos investidores estratégicos, que dão 290, dão 775. Aí, para 1 bilhão e 49, tem um evento de reclassificação, que foi o Rio Sul. Lembrando que o Rio Sul a gente comprou em setembro através de um instrumento de CRI. Lembrando que quem listrou esse CRI, diferentemente da aquisição dos partes, foi a Combra Shopping. Ela criou uma NILCO chamada Par Shopping. Essa Par Shopping listou um CRI, a gente comprou esse CRI, né? E esse CRI teve que fazer a mesma reorganização societária, que levou 90 dias para que a gente entregasse os CRIs para receber a participação imobiliária. A gente recebeu a participação imobiliária em 2 de janeiro, e entregamos os CRIs, né? A gente recebeu a rentabilidade do shopping do dia 15 de setembro até o dia 31 de dezembro, tá? Mas a gente, no dia 2 de janeiro, a gente recebeu via receita financeira. A gente, obviamente, quando a gente mostrou o quarto TRI, a gente mostrou isso dentro do nosso gerencial, mas a gente, em termos contábeis e financeiros, a gente liquidou o CRI no dia 2 de janeiro, né, entregando a propriedade. Só que quando a gente fez isso, a gente fez a movimentação no operacional, né? E o certo era ter feito uma movimentação na parte de investimentos. E aí a gente reclassificou, né, no segundo TRI, devia ter sido feito no primeiro TRI, esses 270 milhões. Então, se você olhar dentro de 1 bilhão e 49, tem uns 70% dos nossos 700 milhões, né, 490, mais 290 milhões dos parceiros estratégicos, sendo o FUNCEF e o outro parceiro, né, que dão a 100% 240 mais 170, e a 70% 290 milhões. Tá? E mais a reclassificação do nosso investimento no Rio Sul para investimento de 270 milhões. Então, na verdade, o investimento de CAPEX, na verdade, foi 1 bilhão e 49 menos os 270 milhões, tá? Do Rio Sul. Olhando para a segunda questão, né, do ajuste como pátio, né, na rentabilidade, né, a gente tirou nesse resultado o resultado que a gente recebeu como crisista, né, que passou pelo nosso operacional, que a gente pagou na despesa financeira dos parceiros estratégicos, né, que entraram com a gente, e também da RBR da FUNCEF. Eu acho que, tanto olhando para frente, né, a gente vai ter uma melhora da margem, tendo em vista que se vocês olharem o nosso NOI total, né, ficou até acima do consenso, porque esses shoppings são shoppings com NOI muito forte, né, e com uma margem NOI da ordem de 90%. Então, eu tenho absoluta certeza que nos próximos trimestres a gente vai ter esses
shoppings com o que eles têm, e a nossa participação, a gente aumentou a nossa participação no Higienópolis, né, para 30%, e a gente ficou com uma participação ainda pequena no Pátio Paulista de 11,5%, mas a gente tem 18% do Rio Sul, né? Então a gente vai ter uma melhora de margem aí, EBITDA nos próximos trimestres, tendo em vista que esses shoppings performam com NOI, com margem NOI em torno de 90%. Tá ótimo, muito obrigado. Seguimos com Tainan Costa e UBS. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu queria explorar um pouco o resultado financeiro de vocês, né? O Guido acabou comentando, né, sobre duas linhas ali que foram mais pontuais, que é o juro de CRI parceiros e o AVP da venda dos ativos, mas tiveram outras duas linhas que chamaram nossa atenção, né? Tá dentro de outros, tanto em receitas financeiras como em despesas financeiras. Tainá, você pode repetir que deu uma cortada na hora que você estava falando? Opa, claro. Dentro da temática de resultado financeiro, né? O Guido já acabou comentando sobre os juros de CRI parceiros e o AVP, mas tiveram outras duas linhas, que é a linha de outros, tanto em receitas financeiras como em despesas financeiras, que chamaram nossa atenção, né? Ambas vieram ali no patamar de 17 milhões negativo, costuma vir essas duas linhas ali positivo, quase num 0 a 0. Eu queria entender melhor o que drivou esses dois resultados, né? Se é algo pontual desse TRI, se pensando para frente a gente deveria ver um montante parecido com o que foi nesse TRI ou em linha com uma média histórica. E se tem efeito caixa ou não, essas duas linhas, se foi algo mais contábil. Obrigado. Boa pergunta, Tainá. Na verdade, quando a gente olha o nosso, como eu abri, né, tem dois eventos aqui que são, não, aqui um evento é simplesmente o pagamento da rentabilidade do Paulista e do Higienópolis para os crisistas, tá? Né? E tem o outro que é o AVP tanto das parcelas do Marketplace que a gente vai receber em 26, 27 e 28, e também parte do ajuste ao valor presente da parcela do BBIG, que a gente vendeu os 4.1 para a Compra Shopping. Nós vendemos 18% dos 4.1 e o BBIG vendeu 33%. Na composição, eles exerceram a preferência, mas a gente comprou 55%, lembre, e a gente devolveu para eles 4.1 para eles ficarem com 50.1 do shopping, e eles nos pagaram com a distribuição de resultado por 12 anos. Então, isso aqui nada mais é o valor presente dessa distribuição de resultado que a gente vai receber pelos próximos 12 anos, tá? E que, na verdade, você vai tendo o efeito tanto do AVP do Marketplace como dessa participação que a gente vendeu do Rio Sul para a Compra Shopping, você vai recebendo e vai baixando esse AVP trimestre a trimestre, tendo em vista que o prazo vai diminuindo, e, obviamente, se a taxa de juro real cair, você também tem uma devolução desse AVP. Então, não tem efeito caixa. O ponto é que nós vamos receber tudo corrigido pelo IPCA. Isso aqui é basicamente cumprindo a norma contábil, tá? Quando a gente olha a despesa financeira, aí olhando tanto na receita, os outros, como na despesa, eu acho que nos outros eu cheguei a falar, a gente tem um investimento que é ilíquido, que quando a gente fez a incorporação em 2021, lembra que a gente recebeu todo o ativo e passivo da antiga Gereissat Participações, que virou a Iguatemi S.A., e quando a gente fez o comitê independente fez a avaliação dos ativos, isso veio, como entre ativos e passivos, veio o credor em ativos, fora o prêmio que foi dado para o minoritário para aprovar a incorporação em 2021. Né? E um desses ativos é um investimento que a gente tem num fundo ilíquido, que tem alguns investimentos que ficam fora do país, e aí teve uma marcação a mercado sobre esse investimento, né, ao longo, porque é um investimento que ele tem uma marcação a mercado atrasada, tá? Então ela teve agora, e além disso uma variação cambial, porque é um investimento lá fora, negativa, tendo em vista a apreciação do real sobre o dólar aí no TRI. Então esse teve um impacto em outros aqui de 18 milhões de reais, tá? Que está aqui no outros da Receita Financeira. Tá? Esse evento, a gente não acredita que vai ter um evento desse nos próximos tris. Tá? Quando a gente olha na despesa com juro, em outros, você tem a despesa do nosso contas a pagar. Tá? Então, contas a pagar das aquisições, né, principalmente do Rio Sul,
do Paulista e do Higienópolis. Lembra que a gente tem 30% a pagar, corrigido pelo CDI, né? E aqui dentro dos 16.809 também tem o contas a pagar que é menor, mais dos parceiros Funcef e do investidor, que a gente deve liquidar nas próximas 2 semanas. Mas essa despesa financeira a gente restituiu agora no recebimento da Funcef ontem e na venda, nesse carrego que a gente teve na venda para o parceiro que a gente vai ter agora, tá? E olhando isso, então, dos 125 milhões, se você tirar os 9 milhões e 900 do resultado da operação da Swap, né, tirar o AVP, né, que a gente teve, o nosso despesa financeira recorrente aí não seriam 125, seriam da ordem de 103 milhões. Então, como eu falei, para os próximos tris, né, a gente vai ter, considerando aí a nossa alavancagem, tendo em vista a compra dos PATs e a venda do marketplace, a gente vai ter uma despesa aí da ordem de 100 milhões, aí, 100 a 105 milhões, que seria a despesa recorrente, considerando um juro de 15% aí nos próximos 2 tris, tá? Perfeito, Guido, muito claro. Obrigado. Seguimos com Gustavo Fabris, BTG Pactual. Bom dia, Ciro, Guido, prazer falar com vocês. Tem uma pergunta aqui do meu lado, né? Dentro desse tópico de movimentações dentro do portfólio de vocês, queria entender um pouco da cabeça da companhia para futuros investimentos e também reciclagem dentro do portfólio e também quão confortáveis vocês estão hoje com o nível de alavancagem atual, pensando até em possíveis aquisições no futuro. Obrigado. A gente tem conversado bastante sobre isso e acho que o principal ponto para a gente acho que a gente completou um ciclo agora importante na companhia. A gente trouxe para dentro do portfólio acho que dois empreendimentos absolutamente no-brainer do ponto de vista de decisão, né? Era uma oportunidade que passou no mercado para a gente poder fazer. Se você olhar o posicionamento do Pátio Paulista em São Paulo, se você olhar o Rio Sul também no Rio, né? Acho que foram movimentos muito importantes e que a gente, olhando para os resultados e para o futuro, a gente vai colher bastante fruto dessa questão. Esses shoppings já fazem parte dos 5 principais shoppings, olhando para a venda por metro quadrado e para a receita por metro quadrado do nosso portfólio. Então, eles trazem essa robustez. Então, acho que a gente passou essa fase e também o aumento do stake do Higienópolis, né, o que trouxe para a gente uma receita que já era para a gente recorrente, mais receita recorrente, né, porque é um shopping que a gente trabalhou nos últimos anos para deixá-lo do nosso formato, com a nossa cara, e que hoje é um shopping que cresce venda, cresce receita. Eu acho que agora a gente está muito mais olhando para o mercado do ponto de vista de que a gente nunca está fechado, né? Não é um assunto nosso que fica, vamos dizer assim, debaixo do tapete. A gente está sempre conversando sobre ele, porque no final do dia a gente tem que ficar atento às oportunidades que aparecem, mas não com o apetite que a gente teve olhando para essas aquisições que a gente fez agora. Então é muito mais olhando se se aparecer alguma oportunidade muito única para a gente avaliar. Não estou dizendo que a gente faria, mas para a gente poder avaliar. Então hoje a gente tem algumas entregas para fazer aí, né, nos próximos anos, como a expansão de Brasília, o retrofit do Marketplace, o próprio término do desenvolvimento do bairro Figueira. Então, tem coisas importantes dentro de casa para fazer. O nosso foco agora está na consolidação do Pátio Paulista e do Rio Sul como trabalho, planejamento e entrega de curto, médio e longo prazo. A gente sempre vai olhar, mas com uma expectativa muito mais de ter uma coisa muito, muito diferenciada para a gente poder fazer. Perfeito, muito obrigado. Seguimos com Jorel Guilotti, Goldman Sachs. Bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre a transação dos PATs. Eu só queria ver sobre a reestruturação. Em meu entendimento, vocês ainda estão consolidando a participação de um parceiro, acho que é BB Premium Malls. Então, eu só queria confirmar se isso era o fato ou se, de fato, já a reestruturação acabou. E a segunda pergunta é sobre o custo de ocupação e como pensar do crescimento do aluguel no futuro, porque
Agora no segundo tri, acredito que vocês chegaram no menor custo de ocupação para um segundo tri desde 2008, uma coisa assim. Então, eu queria entender, em sua visão, como você vê esse custo de ocupação indo para frente. É dizer, você agora tem um momento onde pode subir o aluguel de uma maneira material, por meio de leasing spreads, e se esse é o caso, quando a gente poderia começar a ver isso de fato e que tipo de leasing spreads a gente deveria esperar? Seria isso. Obrigado. Pô, Joel, só te explicar, né? Na verdade, na transição dos pátios aí, a gente classificou no segundo TRI e a gente mostrou todo o resultado que passou pelo nosso operacional dos crisistas e dos parceiros, que a FUNCEF e o outro parceiro que a gente está vendendo agora, né? Lembrando que o BBIG foi um crisista, tá? Então, ele liquidou no dia 30 de setembro, não, dia 30 de junho, desculpa. Só que tem um CRI do BBIG, que é um CRI, uma parte dos CRIs, a gente fez algumas séries, uma parte do CRI, ele era liquidado pela participação, e outra parte de um CRI do BBIG era um CRI financeiro, tá? Só que esse CRI financeiro também, né, ele tem uma obrigação de até 30 de setembro liquidar com a entrega da nossa participação imobiliária. Então, o que aconteceu? Esse resultado do BBIG, né, a gente, no dia 30 de junho, a gente não liquidou a participação, tá? Porque a gente continuou com esse CRI financeiro em aberto, né? Ele deve liquidar agora porque ele vai fazer um CRI sobre os pátios e ele precisa dessa participação. Então, deve estar liquidando agora, ainda no mês de agosto, tá? Então, assim, o que transitou no nosso resultado ainda, você vê, se você olhar na nota explicativa, né, do contas a receber e do contas a pagar, você vai ver que esse CRI BBIG financeiro tem lá um ativo de 240 e um passivo de 240, né? Então, é zero. Por que não tem o contas a pagar? Porque o BBIG ele apresentou para a FUNCEF não, para a Brookfield, as fianças na venda. Então, o contas a pagar ficou todo lá no fundo. Então, a gente não contabiliza esse contas a pagar. Diferente de FUNCEF e do parceiro que ainda resta, que a gente carregou essa participação e agora entregou a participação e o contas a pagar para eles na liquidação, e a mesma coisa com o parceiro que vai comprar os 7% agora, tá? Esse do BBIG, então, a gente liquida agora em agosto. Então, sobre o resultado, a gente vai mostrar isso em julho e agosto, ainda transitou no nosso resultado. Esse resultado da FUNCEF agora só no mês de julho, né? Porque eles liquidaram aqui agora nos primeiros dias de agosto, né? E desse outro parceiro, 7% do Pátio de Genópolis, que vai transitar no nosso resultado aí até a liquidação aqui na segunda semana entre a segunda e a terceira semana de agosto, tá? E o BBIG, esse pequeno resultado também por conta desse CRI financeiro. Mas é bom lembrar que quando a gente fizer a liquidação, como a gente fez com a FUNCEF, os juros de carrego disso aqui, tendo que o do BBIG não tem juros de carrego, porque o contas a pagar ficou com ele, a gente está sendo ressarcido e a gente também está fazendo encontro de contas entre o que a gente recebeu e que eram deles, para que a gente possa ter tudo netado, como se esse resultado deles fosse entregue desde o dia 14. Então, todo o nosso carry do CDI, que é o custo nosso de carregamento, versus o que eles ganharam. Então, a gente liquida tudo isso no encontro de contas agora, no pagamento. Então, você não vai ver esse efeito no terceiro TRI. Considerando a questão do custo de ocupação, né, a gente viu o custo de ocupação caindo. O importante é que a gente continua com o custo dentro do condomínio extremamente baixo e o nosso take rate crescendo, né? Então, que é o take rate do aluguel sobre as vendas, né? Então, a gente preservou o nosso take rate aí. Então, a gente vem repassando e ganhando aluguel por metro quadrado, né? E crescendo o aluguel, né? Como você viu, o semi-store rent, semi-rent crescendo aí 10%. A nossa ideia, olhando a perspectiva dos nossos forecasts para o ano, e a gente vê aí, com o trabalho que a gente tem de novas locações e com a questão do lease spread sobre as renovações, a gente acredita manter
um take rate acima ou melhor do que esse primeiro semestre, tendo em vista que esse primeiro semestre, tirando mães, é um primeiro semestre mais fraco, sazonalmente, e o segundo semestre é um semestre mais forte. Então, a gente observa aí uma venda que continua forte, como eu falei, uma venda de 10% em julho. Então, se a gente conseguir manter o pace do same-store rent, a gente deve estabilizar o custo de ocupação, mas se essa venda continua acima de 10% e o rent um pouco ali, você vai ver uma queda do custo de ocupação, mas é importante que a gente continue repassando e crescendo o aluguel por metro quadrado. Então, eu acho que a gente deve estar estabilizando o custo de ocupação nesse patamar, tá? Eu acho que é importante destacar, né, sempre, porque as internacionais elas têm um peso nesse custo de ocupação, porque como elas têm uma performance de venda muito alta, quando você olha o aluguel absoluto, elas pagam muito acima da média do nosso portfólio. E é por isso que quando você olha os nossos shoppings dominantes, fortes, que tem muito dessas marcas, os aluguéis médios dessas marcas, eles são o aluguel mínimo mais o aluguel overage que é pago, ele melhora muito o nosso aluguel médio por metro quadrado. Mas como eles pagam acima do break-even, eles estão sempre ali no aluguel percentual. Isso acaba segurando um pouco o nosso take rate para subir. De qualquer maneira, você tem o restante do portfólio, que hoje a gente está com um setup muito mais... A gente trabalhou nisso aí nos últimos meses, o Guido, o time, todo mundo, para que a gente tivesse um setup olhando loja a loja, análise de contrato a contrato, olhando as perspectivas, laudos periciais, para que a gente possa, ao longo do tempo, buscar essa diferença. A venda sempre está na frente, né, da capacidade que a gente tem de buscar essa diferença, mas hoje a gente criou, inclusive, metodologias e análises, olhando aqui um pouco dos nossos indicadores e como a gente usa um pouco aqui da nossa inteligência de analytics, para também poder fazer uma previsão dessa venda ao longo do tempo e poder não só estar olhando para o passado desse lojista, mas olhando para o potencial de venda que ele tem, a capacidade que a gente tem de negociar com ele, buscando leasing spreads positivos. A gente já fez isso em novas locações ao longo dos últimos 12 meses, buscando um número muito diferente do que a gente vinha fazendo aí no passado, e olhando para os contratos a renovar, nesse setup de olhando a contrato por contrato, absolutamente centralizado hoje, passando diretriz absoluta para os nossos times que negociam, para que a gente possa buscar esse take rate e tirar essa diferença e buscar esse aluguel. Obrigado. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Ciro para suas considerações finais. Pode prosseguir. Queria agradecer, né, a presença de todo mundo. Eu acho que é um prazer aqui poder estar com vocês de novo. Eu acho que destaco, né, o quanto a gente teve uma gestão forte. Eu acho que a gente conseguiu consolidar aqui todas as informações que a gente precisava. A felicidade que a gente está de trazer esses novos ativos para o nosso portfólio. Acho que a gente tem uma gestão bastante ativa, geração de valor para os nossos lojistas, consumidores, para os nossos stakeholders. A gente segue muito confiante com o segundo semestre, a gente segue focado na entrega de valor para os nossos acionistas, para todas as pessoas que têm uma relação com a gente, os nossos stakeholders. Eu acho e acredito que a gente ainda terá um segundo semestre ainda melhor do que a gente teve até aqui. Então, muito obrigado aí pela presença de todos e contem com a gente. Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigado pela participação. Tenham um bom dia.